Quando surge, família Palmeiras, ligado aqui no nosso canal Verdão Info. Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista Sub-20. Já falei lá no Instagram, né? Para quem não segue, @verdão.info. Tive um final de semana mais corrido, então não deu tempo para parar, gravar, editar, né? Então cá estou na segunda-feira para falar dessa grande conquista, mais uma, né, do Sub-20, que vem empilhando taças nos últimos anos, inclusive taças do Campeonato Paulista, né? Porque nas últimas 7 edições de estadual, o Sub-20 ganhou 6 vezes, né? Então, assim, só não tinha ganhado ano passado, né? Então a taça está de volta agora lá para a sala de troféus do Allianz Parque, né? Para mais uma taça para as nossas crias da academia. Aliás, parabéns também para o Sub-11, Sub-13, Sub-15, campeões estaduais também. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre essa grande conquista no Sub-20, que foi contra o São Paulo. Então tem um gosto ainda mais especial, né? Ganhar diante de um rival na decisão. E foram duas vitórias, né? Duas vitórias nos dois jogos da final. O Verdão venceu em Cotia, que é a casa do São Paulo, venceu por 2-1. O Palmeiras estava com 1 a menos. Mesmo assim, o Coutinho foi lá aos 47 do segundo tempo, o jogador com a idade sub-17, né? Fazendo um gol importante pelo sub-20. Então, o Verdão trazendo um resultado ótimo, mesmo atuando fora. E em casa, no estádio Bruno José Daniel, lá em Santo André, que é o tema do vídeo de hoje, né? A gente vai falar então sobre essa nova vitória palmeirense. 1-0, ou seja, 3-1 no agregado. O gol foi do Thales, um bonito gol por sinal. Daqui a pouco a gente vai assistir e falar também sobre a campanha palmeirense, né? Aliás, que campanha, né? Foram 28 jogos durante o Campeonato Paulista Sub-20, que é um campeonato longo, né? Começa ali no início do ano praticamente, vai até agora final de novembro, e desses 28 jogos o Palmeiras perdeu 1. Exatamente, campanha irretocável dos comandados do Lucas Andrade, que foram comandados ali no começo do ano também pelo Paulo Vitor Gomes. Aliás, o Lucas Andrade foi criticado ali no comecinho, né? Chegou, substituiu um multicampeão que era o PV, já na primeira fase da Libertadores caiu fora, né? Então ficou aquela coisa, mas depois chegamos na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, perdemos nos pênaltis para o Flamengo, acontece, e depois, meses, né, depois, agora na reta final do ano, a gente consegue essa grande conquista do Campeonato Paulista, segundo título do Sub-20 em 2023, né? Porque, claro, a gente sempre lembra que vencemos a Copinha em janeiro, né? Aliás, somos bicampeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos buscar o terceiro caneco seguido em janeiro. Aliás, esse agora vira o tema do nosso canal Verdão Info a partir de agora, né? Nos próximos vídeos, com certeza, a gente vai falar muito de Copinha por aqui. Aliás, saiu o sorteio, né? O Palmeiras caiu no grupo do Oeste, aqui de São Paulo, o Queimadense da Paraíba e o União ABC do Mato Grosso do Sul, tá? Então, nas próximas semanas, devemos ter novidades em relação à lista de 30 nomes que o Palmeiras vai inscrever, né? Então, acho que vocês vão saber tudo aqui, os relacionados aí, né? Os jogadores que estarão representando o Alviverde na próxima Copa São Paulo em janeiro. E no vídeo de hoje é sobre a final do Campeonato Paulista, a escalação daqui a pouquinho, lances do jogo, o gol do Thales, estatísticas e também os 2 gols, olha, mal anulados do Palmeiras. 2 gols não, porque um deles, o Thales ia saindo na cara do gol, não chegou a finalizar porque o Bandeira parou ali, mas o Thales ia sair na cara do gol e depois tivemos aí sim uma bola na rede ali, um gol mesmo do Cabo Santos de cabeça que o Bandeira anulou. Então foram esses 2 lances, ou seja, o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Foi 1-0, teve esses 2 lances polêmicos, daqui a pouco a gente vai assistir, poderia ter sido 3. O Verdão sobrou na final, a verdade é essa, né? Aliás, sobrou a partir da semifinal. Eu diria que o Palmeiras fez 4 jogos irretocáveis, assim, né? Foram 2 partidas contra o Novo Horizontino, onde vencemos por 1-0 fora de casa, depois por 1-0 em casa, né? Vencemos os 2 jogos e depois vencemos os 2 jogos na final também, tomando só um golzinho do São Paulo de pênalti, hein? Então vamos lá com a escalação do Lucas Andrade, ressaltando o sistema defensivo, né? Falei que só tomamos um gol e de pênalti nesses últimos 4 jogos decisivos de mata-mata de Paulista Sub-20, e na zaga tivemos reforço para essa final, né? Foi a volta do Michel, voltou da seleção brasileira pré-olímpica, onde participou de um período de treinos, recentemente também conquistou medalha de ouro lá no Pan-Americano com a amarelinha. Então ele substituiu o Pedro Felipe, que foi expulso no jogo de ida, exatamente no lance lá do pênalti contra o São Paulo em Cotia. Então a escalação a gente já conhece, está praticamente na ponta da língua aí de todo palmeirense que acompanha as nossas crias da academia. Kaique no gol, na lateral direita o Gilberto, na lateral esquerda o Ian Custódio, na zaga o Vareta, ao lado, portanto, do capitão Michel, ressaltando, né, mais uma vez o poder do sistema defensivo do Sub-20 do Palmeiras, que o Lucas Andrade conseguiu corrigir e muito bem nessa reta final de ano. Aliás, o Ian foi o garçom do Sub-20 na temporada, foram 13 passes para gol, e o Ian também foi o jogador que mais atuou, foram 45 jogos pelo Sub-20 ao longo deste ano de 2023, incluindo a Copinha, né, do janeiro para cá.
ao lado do Léo. Então, Léo e Ian foram 2 atletas que mais entraram em campo pelo Sub-20 do Palmeiras na temporada, né? 45 jogos. Os artilheiros daqui a pouco eu falo, mas o Thales com o gol chegou e se transformou em um dos artilheiros do Alviverde nesta temporada aqui. Então vamos lá para o meio campo. Só antes de ir para o meio campo, só deixa eu ressaltar a partida do Vareta, viu? Porque falei que o sistema defensivo do Palmeiras melhorou muito nessa reta final do ano, e isso teve muito também por conta da entrada do Vareta na zaga, né? Desde que ele ganhou a titularidade, o Palmeiras vem tomando poucos gols, organizou a defesa, sempre foi capitão do Sub-17, chegou a ser capitão do Sub-20 em alguns jogos recentes, né? Então é um cara que vem jogando muito e deve ser o titular da Copinha aí, né? Já que o Michel até tem idade nessa nova regra da Federação Paulista, né? A gente lembra que o Henry, por exemplo, zagueiro nascido em 2002, jogou em janeiro deste ano, conquistou a Copinha, foi capitão do time. O Michel até pode jogar em janeiro agora de 24, né? Assim como o Ian, assim como o Kaique, que são jogadores nascidos em 2003. Podem, né? Estariam aptos, mas não sei se o Palmeiras vai fazer isso. Mas eu acho que o Vareta tem tudo para ser o titular do Verdão nesta Copinha. Lembrando que ele não foi inscrito para a Copinha de janeiro deste ano aqui. O Vareta, que é campeão paulista Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e agora Sub-20. Já tinha sido campeão Sub-20 uma vez pelo Palmeiras, né? Agora conquista o segundo título paulista Sub-20 pelo Verdão. É multicampeão nas categorias de base. É muito legal esses laços, né? Que as crias acabam criando, né? Com o Palmeiras. E, enfim, não só o Vareta, mas outros jogadores também são exemplos que vêm conquistando campeonatos há muito tempo na base palmeirense, desde molequinho. Agora sim, vamos lá para o meio campo. O Léo jogou ao lado do Patrick, essa dupla que se consolidou demais, né, na reta final de temporada, claro, depois da saída do Pedro Lima, que era titular absoluto do time. Cauã Santos, sempre jogando muita bola, né, também foi um dos grandes caras dessa reta final de temporada, camisa 10. Os 2 pontas, né, o lateral de origem Arthur, pela direita o Ednei, e na frente o centroavante, né, pode ser meio campo também, mas se consolidou nessa reta final de temporada como centroavante, o Thales, e ele termina a temporada como artilheiro do Palmeiras, né, com 14 bolas na rede, ao lado do Daniel e também ao lado do Cauã Santos. Todos esses jogadores citados marcaram 14 gols ao longo de 2023. E por coincidência, todos eles marcaram um gol na Copinha, um gol cada na Copinha, e ao longo do restante da temporada foram mais 13 bolas na rede cada um. Bom, vamos falar do jogo então, né? O Palmeiras que jogou muito mais que o São Paulo, sobrou em campo, como eu falei agora há pouco, poderia ter sido um placar mais elástico, daqui a pouco eu vou trazer os lances polêmicos, mas tivemos uma boa chance, olha, logo no começo com o Arthur, um belo chute forte, né? O goleiro Leandro do São Paulo acabou fazendo a defesa em 2 tempos, uma defesa esquisita, mas de qualquer modo ele acabou evitando o gol do Palmeiras, né? E aí vamos entrar nos lances polêmicos, cara, porque olha, Boa Bandeira ali tava de brincadeira, hein, cara? Mas vamos lá. Vamos assistir os 2 lances. O primeiro, o Thales ia saindo na cara do gol, né? Então esse não foi um gol anulado porque o Thales não chegou a finalizar. Ele poderia driblar o goleiro, poderia, claro, também errar o gol. Mas assim, o Thales ia saindo na cara do gol e ele estava partindo de trás do meio campo. Aí que entra a questão do erro mais bizarro ainda, né? E não só estava partindo atrás do meio, como ele estava também... Esquece essa questão de ele partir de trás do meio. Ele estava em posição legal, ó. O jogador do São Paulo ali estava para cá do meio campo, a perna dele, né? Então o Thales, além de não estar impedido, ele parte de trás do meio campo. Então foi um lance bem bizarro. E não bastasse isso, minutos depois, aí sim o Cauã Santos balança as redes de cabeça e no replay dá para ver que ele não estava impedido. Apesar que esse era um lance mais difícil, claro, porque tinha jogador do Palmeiras, alguns jogadores do Palmeiras impedidos, né? No lance ali, mas quem cabeceia é o Cauã, que parte de trás. Então foram 2 erros consecutivos graves, na minha opinião. Esse segundo talvez um pouco menos, mas o primeiro do Thales, bem grave, do Bandeira ali. Não tem VAR, a gente lembra, né? Mas enfim, o Palmeiras foi bem prejudicado nessa final. Ainda bem que não fizeram falta, né? Esses gols ou o possível gol do Thales. Bom, mas o Thales fez seu gol no primeiro tempo, sim. Teve gol do Thales, mesmo o Bandeira atrapalhando naquele lance ali, mas o camisa 9 palmeirense marcou um bonito gol de fora da área e abriu o placar em Santo André. Uma batida forte de fora da área, indefensável para o goleiro São Paulino. Esse aí foi o 14º gol do Thales no ano, um dos artilheiros do Verdão em 2023, como eu falei agora há pouco. Quem termina o Campeonato Paulista, especificamente como artilheiro do Palmeiras, foi o Cauã Santos, com 11 bolas na rede. O Thales termina com 8, foi o vice-artilheiro do Verdão na competição. No segundo tempo, o São Paulo não teve escolha, teve que vir para cima, estava perdendo o título, conseguiu uma bola na trave, né? O Kaique já tinha ido no lance, um chute bem forte ali do atleta do São Paulo,
e enfim, o travessão explodiu ali, né? O travessão do Kaique acabou balançando até, né? Foi um chute bem forte. E o São Paulo não conseguiu, portanto, esse gol, nem o gol de empate, né? Que também não ia servir de muita coisa na segunda etapa. E o Palmeiras conseguiu controlar muito bem o jogo. Destaque para a volta do Alan. O Alan entrou no segundo tempo, né? E era um jogador que estava lesionado, não participou das últimas partidas. E agora volta neste último jogo da temporada do Sub-20. E vale destacar que o São Paulo estava com um time bem jovem em campo, né? Tiveram 5 mudanças em relação ao jogo de ida, tentou dar uma chacoalhada no time ali, o técnico São Paulino, que aumenta, né? Ex-jogador conhecido também lá da década de 90. E, enfim, ele colocou muitos jogadores com até cuidado Sub-17, né? O Palmeiras não pôde fazer isso com vários jogadores, porque, por exemplo, Estevão, Vitor Reis, Riquelme e Luigi estavam com a seleção brasileira, que acabou perdendo para a Argentina, né? Nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. Mas, enfim, o Estevão fez um grande mundial, o Luigi jogou muito bem também, assim como o Vitor Reis, que é o capitão do time. O Riquelme sempre entrando lá no segundo tempo, dando um trabalho para os defensores adversários. Os jogadores já com status de sub-20 devem estar na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não teve como fazer a logística para eles voltarem, para jogar essa final, enfim. Mas o São Paulo teve alguns jogadores do sub-17, inclusive jogadores que já estrearam pelo profissional, tá? Nessa final do Campeonato Paulista, que foi o caso do Thales Vander, atacante, o próprio William Gomes, canhotinho, bom de bola, que deu muito trabalho para o Palmeiras ao longo do ano em algumas partidas. Esses dois jogadores estrearam já pelos profissionais do São Paulo. O William Gomes deu azar, saiu machucado logo no primeiro tempo, né? Para sorte, a gente nunca quer que nenhum jogador se lesione, mas de certa forma, por sorte do Palmeiras, porque ó, é um ótimo jogador. Eu gostei muito do que eu vi do William Gomes, que é um camisa 11 de São Paulo, canhotinho, que bate bem demais na bola. Então é isso, falamos da 13ª conquista do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20, a 6ª nos últimos 7 anos, Verdão dominando as categorias de base, né, no caso, porque como eu falei no começo do vídeo também, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 também foram campeões estaduais, e esses são só alguns dos últimos títulos conquistados pela base do Palmeiras nos últimos anos, né? E agora a gente vai em busca dessa copinha em janeiro, hein? Como eu falei, agora, daqui para frente, agora na reta final do ano, o tema aqui do nosso canal Verdão Info com certeza vai ser Copinha, Copa São Paulo, para a gente trazer a lista de relacionados para vocês do Verdão. E só lembrando, né, que no próximo ano o Palmeiras vai disputar a Copa do Brasil Sub-20 novamente. Então é mais uma competição que a gente vai em busca da taça. O Verdão que venceu, inclusive, né, o ano passado, aliás, venceu nos últimos 2 anos, né, a Copa do Brasil Sub-20, não pôde participar nessa temporada de 2023 porque não chegou na final do Campeonato Paulista do ano de 2022, né, a final do estadual do ano passado, no Sub-20, foi disputada entre Corinthians e Santos, tá? Então o Palmeiras volta a chegar à decisão do Paulista, volta a conquistar a taça e, consequentemente, se qualifica para disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Então é mais um torneio para a gente ir em busca. No ano que vem não teremos Libertadores, infelizmente, né? Não conseguimos ir tão bem na competição sul-americana neste ano, mas teremos outras oportunidades, com certeza, para o nosso Sub-20, que é um dos grandes papatítulos, né? Uma das categorias papatítulos aí do Verdão, bicampeão da Copinha, por exemplo, conquistar mais para frente. Então, a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante, o que vocês acharam não só das 2 partidas da final contra o São Paulo, mas também dessa grande campanha do Palmeiras no estadual, que, repito, perdemos apenas um joguinho durante a campanha. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.